vamos falar do fóssil do nodossauro que foi encontrado. O que é um nodossauro? Tá? Primeiro vamos explicar o que é um nodossauro. Para começar, existem vários grupos de dinossauros herbívoros, tá? Do grupo que são chamados de ornitísquios, ou seja, que tem a bacia, né, o formato da pelve, parecido com o das aves. Eu comentei isso daí com o Bruno naquele vídeo que a gente falou sobre fósseis, vou deixar linkado aqui do lado, em que a gente comenta também aquela mudança da estrutura das famílias dos dinossauros, tal, que gerou polêmica também no começo do ano. Mas enfim, não vou falar disso agora, tá lá no vídeo com o Bruno, assistam lá se vocês quiserem. Uma das linhagens desses dinossauros herbívoros, né, que tem a bacia parecida com a das aves, né, dos ornitísquios, deu origem a um grupo que tinha várias placas ósseas nas costas, que serviam para várias coisas, algumas meio misteriosas, a gente não sabe explicar por quê, como por exemplo os estegossauros. Eles tinham essas placas que no começo achavam que eram deitadas, depois o pessoal achou fósseis com a posição original delas, na verdade elas eram para cima, que o pessoal acredita que fosse para regular a temperatura, que fosse para fazer display sexual, que fosse para parecer maior para os predadores, enfim, um monte de possibilidades, porque ninguém sabe por que aquelas placas estavam lá. Elas eram desgrudadas do esqueleto do bicho, então elas eram grudadas na pele mesmo, então as explicações não podiam ser muito a ver com defesa, apesar de que esses bichos tinham espinhos na cauda que serviam para defesa, e esses daí serviam mesmo. E um outro tipo de dinossauro, desse mesmo grupo chamado os tireóforos, né, são os anquilossauros, que são dinossauros tatu, que a gente costuma chamar. Por quê? Porque os tatus, por evolução convergente, que eu já expliquei naquele meu vídeo de cladística, adquiriram uma carapaça óssea também na pele, né, que protege eles contra predadores, do mesmo jeito que esses dinossauros também fizeram. Que na verdade é um mecanismo que vários grupos animais também desenvolveram. Os pangolins, por exemplo, na África também, que é um grupo totalmente diferente dos tatus, que desenvolveu esse tipo de proteção também. Alguns grupos de lagartos, como por exemplo o Eloderma, não chega a fazer uma carapaça tão forte assim, mas também fazem, né, o monstro de Gila. As próprias tartarugas, né, por que não? Porque a gente não pode falar delas, que também desenvolveram esse tipo de proteção. Além de outros grupos fósseis também, alguns crocodilos chegaram a desenvolver esse tipo de carapaça também. Claro, isso ficando só nos vertebrados, né? Se você for para invertebrado, tem alguns crustáceos, alguns insetos que desenvolveram o mesmo tipo de defesa. E aí, nisso não tem o que discutir, é uma forma de defesa, tá? Não tem nem como dizer que não é, porque a pele do bicho era completamente ossificada, se não completamente, pelo menos o dorso era bem ossificado, com uma série de espinhos e protuberâncias que saíam das laterais do corpo, para cima, para os lados. Alguns fazem uns desenhos super bonitos, tá? Vou colocar, acho que é o Polacanthus, né, que já é bem conhecido da ciência, que tem esses espetos bem para os lados, tal. E esse bicho maravilhoso que encontraram lá no Canadá, que está no Royal Tyrrell Museum, no estado de Alberta, é um anquilossauro. E os anquilossauros se dividiam em vários grupos, tá? No caso eu vou falar só de dois, que são os anquilossaurídeos, que são aqueles que tinham a carapaça bem formada na cabeça, assim, bem fechadona, assim, e que tinham uma ponta do rabo, uma bola de osso gigantesco que servia para se defender, né? Poderia quebrar a perna de um predador, alguma coisa assim. E você tinha os nodossauros. Os nodossauros desenvolveram esses espinhos mais compridos nos ombros, né, digamos assim, na parte da frente, mas eles não tinham essa clava na ponta do rabo. Este bicho que foi encontrado lá no Canadá é do grupo dos nodossauros. É realmente muito impressionante esse bicho, é uma coisa realmente fantástica. Eu já tinha visto esse bicho quando eu fui lá para o Tyrrell Museum, lá em 2015. Eu ia fazer um vídeo aqui para vocês sobre a minha viagem para o Canadá, no fim das contas acabei não fazendo, ficou datado, tá guardado aqui, talvez um dia eu lance. Vou colocar aqui uma foto que eu tirei. Não me deixaram filmar o bicho ou explicar o bicho, justamente porque ele ainda não está publicado. Tem todas aquelas questões de quem que está estudando o material tinha que dar autorização, não deu, enfim, na verdade eu nem procurei para saber se ele ia dar autorização, porque eu nem sabia que esse fóssil existia. Eu simplesmente fui lá, vi e fiquei maravilhado com aquilo, porque realmente é um bicho impressionante. Parece que ele morreu ontem. É Michelangelo, né? Você bate e fala parla, né? Tipo... E isso é uma coisa bem interessante, porque as pessoas me perguntaram o que muda com relação às pesquisas paleontológicas, né, tendo encontrado um fóssil desses nesse estado de preservação. Para começo de conversa, muda dentro dos estudos dessa mesma família. Estudar como era a justaposição desses ossos dérmicos, né, desses ossos que são da pele mesmo do bicho, dos que estão na cabeça também, fazer tomografias para ver como é que o bicho era por dentro, porque deve estar bem preservado também. Talvez fazer uma análise de microscopia, né, para ver como esse bicho foi preservado, talvez você consiga descobrir ali alguma estrutura, alguma coisa interessante que dê detalhes, talvez, sobre como era o crescimento desses ossos. Mas tirando isso, essencialmente, encontrar bichos desse tipo bem preservados
não é uma raridade, tá? No próprio 2015, se não me engano, uma pesquisadora descreveu um anquilosaurídeo de Montana que era perfeito, era um bicho maravilhoso, assim também está todo preservado. Um dos primeiros que foram descritos, que foi o Euplocephalus, que está lá no Museu de Londres, é simplesmente todo o couro do bicho, assim, né? As costas dele estão inteiras preservadas com a clava na ponta do rabo. Esse bicho, o Euplocephalus, tinha ossos até nas pálpebras. Então, quer dizer, você tem o crânio do Euplocephalus, ele é como se fosse um capacete. Você olha ele, você põe um olho, pronto, tá vivo. Tá? É muito fácil ter a preservação desse bicho, porque a pele dele era ossificada. Então a pele preserva com mais facilidade. Geralmente a pele é tecido mole, ela é perdida, né, com a chuva, com, enfim, os processos de fossilização. Nem sempre, como eu falei naquele meu vídeo sobre a pena do T-Rex, né, e geralmente ficam só os ossos, os dentes, né, a parte do esqueleto. Nesse caso, a vantagem foi que esse grupo de dinossauros especificamente tem a pele ossificada e, portanto, você consegue preservar, parece que o bicho está vivo. Então, apesar de ser uma preservação fantástica e ter sido descoberto por acaso, porque não foi descoberto num lugar onde se esperava encontrar fósseis, foram os mineiros lá da mina de carvão que acharam, não é uma coisa tão extraordinariamente fantástica quando você não trabalha diretamente com esse grupo, quando você não é um estudioso de dinossauros, e isso não é legal só pelo fato de ser muito legal. É uma preservação extraordinária, porém é muito comum encontrar essa preservação extraordinária nesta família, porque essa família é uma família que é muito fácil de preservar, porque tem obviamente muitas partes duras que facilitam aí a preservação. Então, quer dizer, é um fóssil muito bonito, realmente muito interessante a maneira como ele foi encontrado. Eu, quando vi, como eu falei, é extraordinário. Você olha e fala, caramba, o bicho está vivo. Mas isso também levanta outras discussões daquele pessoal que nega evolução e que fala que graças a essas descobertas de fósseis incrivelmente bem preservados, isso é uma prova que, na verdade, eles possuem poucos milhares de anos e não milhões de anos, como alega a ciência. Tá? Eu ia até transformar esse vídeo aqui num PCR Evo, na série PCR Evo. Talvez eu até linke ele na playlist, mas eu não vou colocar ele como PCR Evo. E sempre citam um exemplo de um cara que era um técnico de um laboratório, se não me engano, na Califórnia, que descreveu a preservação de tecidos moles no chifre de um triceratops, se não me engano, que ele alegou que aquilo lá era, na verdade, um fóssil muito recente, de 5.000 anos, sei lá, 6.000 anos, o que provaria que os criacionistas estão certos, e aí ele foi demitido porque ele foi vítima de intolerância e blá blá blá, e aquele monte de coisa. Para começar, que essa história ficou completamente mal contada. Primeiro, ele publicou o artigo dele sobre o tecido mole de triceratops e não falou absolutamente nada sobre datas, sabe? Quer dizer, ele falou sobre as datas, que são as datas que usualmente a gente atribui para essa época dos triceratops lá, né, o Cretáceo. Quando o pessoal fala que foi preservado tecido mole, parece que o tecido está mole, mas o tecido não está mole. São tecidos que em vida são moles, no sentido de que eles são pouco solidificados. O que são tecidos duros? Osso, dente, cartilagem, especialmente dependendo do grupo, né? Tem alguns bichos que têm a cartilagem muito resistente, e tendões, né? Que muitos animais são até um pouco ossificados, tal, então é uma coisa mais fácil de preservar. Tirando isso, vísceras, órgãos, óleos, sei lá, pele, músculo, tudo isso daí é considerado tecido mole. Quando você morre, são decompostos, tanto é que se você for fazer uma exumação de um corpo enterrado, você vai encontrar esqueleto, você não vai encontrar pele ou músculos, tal, a menos que o bicho tenha sido mumificado. Aí, se ele foi mumificado, e a gente tem fósseis de múmias, que é uma coisa muito louca, né? O bicho morreu, foi mumificado através de um processo de dessecação, geralmente em climas muito, muito secos. Tá? Tem esse caso desse dinossauro bico de pato, que foi preservado com essa pele, e depois o bicho foi fossilizado. Que eu, inclusive, tirei foto quando fui lá para Nova York e coloquei no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, me siga lá para você acompanhar mais fotos de fósseis que eu coloco lá direto. Então a gente tem o fóssil de uma múmia, né? Ou seja, o fóssil de um dinossauro que foi mumificado antes de ser soterrado. Que é uma coisa extraordinária, e é por isso que a gente consegue ter informação de tecidos moles, no caso desses bichos, porque esses tecidos foram endurecidos depois que ele morreu, antes dele ser soterrado. Então, quando a gente fala de tecidos moles encontrados, não quer dizer que o tecido está mole, quer dizer apenas que são marcas de tecidos que usualmente não possuem dureza e que por isso se deterioram mais facilmente. Aí é que vem uma coisa interessante. Por que é que o fóssil ser antigo impediria a preservação do formato dos tecidos?
Aí a gente vai numa questão sobre como que se formam os fósseis, como que é o tipo de preservação. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque isso seria uma aula à parte só sobre isso. Eu só vou falar aqui que, geralmente, o processo de fossilização, esse processo de fossilização em rochas, ele se dá por uma substituição dos minerais originais. Então você tem um tecido duro, pode ser um tronco de árvore, pode ser uma concha de um molusco, ou pode ser um osso de um vertebrado, ou a pele de um anquilossauro, né? Você tem esse tecido duro, ou seja, ele tem muito cálcio, ou tem muito carbonato de cálcio, ou tem muita aragonita, ou tem muita lignina, enfim, qualquer molécula resistente, dura, que a natureza produza, que reveste as células, ou que está ali no tecido intersticial entre as células. Esse tipo de dureza facilita que o material não seja deteriorado ou destruído pelas condições ambientais, e se ele for soterrado com razoável rapidez, geralmente com a ajuda da água, aquela água entrando nos ossos, fazendo aquele tipo de coisa, vai substituindo os minerais originais. Às vezes pode até manter o cálcio, mas todo o resto, as células, aquele tecido mole, aquele tecido que não possui essa dureza, vai sendo destruído e sendo preenchido com os minerais que esta água vai trazendo. Muitas vezes os minerais da própria argila onde o fóssil foi soterrado, ou areia, enfim. E muitas vezes, quando é um fóssil muito bem preservado, ou quando é um ambiente de preservação muito extraordinário, geralmente muito calmo, ou com pouco oxigênio, no caso fundo de lagos, uma coisa assim, você consegue preservar o formato, a estrutura do negócio com perfeição. Mesmo que ali, tecnicamente, não seja mais um osso, não seja mais um tronco, não seja mais uma concha. Porque não é mais o osso com a composição química que caracteriza um osso. E o que acontece? Às vezes, o tipo de preservação é tão fabuloso, tão extraordinário, que você consegue ter a mineralização, inclusive, de algumas estruturas mais moles, como vasos sanguíneos, às vezes até células sanguíneas. Não quer dizer que o vaso sanguíneo está ali, que a hemácia está ali. Aquilo lá foi substituído através de processos muito específicos, tanto é que é muito raro você encontrar esse tipo de preservação. Tem vários estudos tentando explicar por que isso acontece. E tem aquele caso do tiranossauro que o Jack Horner descreveu e que foi inclusive até usado como esperança de achar algum DNA, né, para fazer um Jurassic Park e tal assim, que foi aquele tiranossauro que eles encontraram, que inclusive é um osso todo quebrado, é um osso bem feio, porém o interior dele estava muito bem preservado, e a cientista que estudou esse pedaço de osso, quebrou ele no meio, cortou, tirou o miolo, viu que o miolo ainda continha traços de colágeno, que depois de uma série de tratamentos, tem até um documentário explicando sobre isso, é muito legal, uma série de tratamentos que aquele pedaço foi submetido, aquele colágeno mantinha algum tipo de elasticidade. A estrutura do colágeno, as fibras do colágeno se preservaram, ainda tinha uma certa elasticidade. Quer dizer que as células estavam lá? Não. Quer dizer que tinha DNA? Não. Quer dizer que tinha, sei lá, organelas, coisas funcionais, coisas assim? Não. Tá? Então nada disso, nada de você encontrar esse tipo de preservação extraordinária, quer dizer que os métodos de datação estão errados, de que a Terra tem 5.000 anos, de que tudo isso daí é uma fraude. Nada disso desbanca as datações que a gente conhece das rochas, tá, e dos períodos geológicos que a gente está muito bem estabelecido na ciência. Nada no processo de fossilização diz que seria proibitivo um fóssil de 65 milhões de anos ter preservado um vaso sanguíneo ou uma impressão de pele, por exemplo, ou de músculo. Tá? Não tem nada que proíbe isso. Só diz que isso é um fenômeno muito, muito, muito improvável, mas quando você tem preservações extraordinárias em lugares muito específicos, isso aconteceu. Um exemplo é a própria Chapada do Araripe, aqui, né, no interior do Ceará, um pedacinho de Pernambuco, que tem impressão de tudo. Tem impressão de pena, de pele, de, sei lá, pétala de flor, de coisa assim. Por quê? Porque era o fundo de um lago salgado que preservou bem lá tudo que caía lá embaixo. Tá? Mesma coisa com o Zonhofen, lá na Alemanha, onde foi encontrado o Archaeopteryx. Mesma coisa com os fósseis da China, que são extraordinariamente fantásticos, todos eles cheios de penas e com estruturas. O problema é que é difícil você achar lugares que têm as condições para ter esse tipo de preservação. E sobre a demissão do tal do sujeito, depois foi se avaliar que na verdade não foi uma demissão, que o contrato dele era temporário e não foi renovado. Se não me engano a história, tá? Eu vou procurar de novo aí essa história, porque eu não me lembro, faz muito tempo que eu li. Se eu estiver enganado, vocês vão ver aqui na descrição os links originais para a história. Se não me engano, foi corte de despesas. Até porque, se ele era um bom técnico, pouco importam as crenças dele. E
No trabalho que foi publicado, não foi dito que o fóssil tinha 5.000 anos ou alguma coisa assim. Assim como quase todas as histórias daqueles do filme Expelled, que eu até falei lá na minha série Criacionismo, tá? Quase todos aqueles professores, se não me engano todos, inclusive, que são citados no filme, era tudo fanfic, foi tudo criado para manter a linha de raciocínio do filme, né? O que eles queriam provar, mas de qualquer maneira, a preservação extraordinária desses fósseis, em nada dizem que esses fósseis têm que ter 6.000 anos, porque seria impossível eles se preservarem com tantos milhões de anos. Não tem nada que diz que seria impossível eles preservarem com esses milhões de anos. Então é isso aí, eu acho que eu dei aí uma explicação razoável, acabei até me perdendo aí também, fiz algumas digressões como de costume. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, tá certo? Espero que tenha sido legal para vocês, um abraço e falou!